Olá, jovem! Estou aqui novamente para te ajudar a superar o drama de ter um artigo rejeitado. No vídeo anterior, eu falei sobre o porquê, provavelmente, o seu artigo pode ter sido rejeitado. Eu listei algumas possibilidades e falei para vocês que a primeira coisa é a gente entender do porquê que ele foi rejeitado. A partir do momento que você já tem uma visão mais crítica do porquê que isso aconteceu, é hora de arregaçar as mangas e tomar a decisão certa. Fique tranquilo, a primeira dica que eu passo para vocês, porque ter um artigo rejeitado faz parte do cotidiano dos melhores e maiores centros de pesquisa. Então, acontece com todo mundo. Então, nada de drama. Depois que você entendeu, refletiu, teve um tempo para entender do porquê que seu artigo foi rejeitado, a primeira coisa que você não vai fazer é se desesperar, chorar, achar que não tem solução. Não, vamos com calma. Uma coisa que eu já indico para você de que não se deve fazer é não tentar melhorar o artigo. Em todas as possibilidades, sempre que você recebe um parecer, é importante que você tente melhorar o artigo. Eu já passei por algumas situações, eu já vi algumas situações constrangedoras de autores enviarem, por exemplo, um artigo para a revista Espinhaço, e isso aconteceu mesmo, e eu li o artigo e nem cheguei a encaminhar para os revisores, porque eu achei que o artigo tinha algumas ideias muito inadequadas. E depois de um tempo, eu recebi no papel de revisor de uma outra revista, por muita coincidência, aquele mesmo artigo da mesma forma. Então, olha que interessante. Eu não mandei para os revisores, mas como editor, eu escrevi o motivo do porquê que o artigo estava sendo rejeitado e coloquei ainda algumas possibilidades, ou seja, eu gastei parte do meu tempo para tentar ajudar um pesquisador e eu percebi que esse pesquisador ele simplesmente desconsiderou tudo aquilo e mandou para uma outra revista e ainda teve o azar de eu ser o parecerista. Aí eu neguei a fazer o parecer porque eu falei que eu já sabia quem era o autor, que haveria conflito, né, nesse sentido, então eu não poderia dar aquele parecer. Mas veja só, mesmo que você não passe uma vergonha desse tamanho, na minha opinião, perder a possibilidade de melhorar o seu artigo é uma coisa impensável. Então, o que não fazer, num primeiro momento, é perder a possibilidade de melhorar o seu texto. Então, existem basicamente 3 formas que o seu artigo pode ter sido rejeitado. E o que você vai fazer depende de como ele foi rejeitado. Será que ele foi rejeitado diretamente? O editor bateu o olho, deu uma lida e já rejeitou, sem mandar para a parecerista? Ele foi rejeitado, mas com pareceres, ou ele não foi indicado para aprovação, não foi aprovado, mas com possibilidade de aprovação, desde que você faça algumas modificações. Esse é disparado a melhor dessas hipóteses, né? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso e o que fazer em cada situação. A forma mais comum de um artigo ser rejeitado é simplesmente ser rejeitado diretamente pelo editor. Eu fui uma vez numa palestra do editor da Nature Geoscience, porque a revista Nature ela tem outras subdivisões, e aí o editor da revista Nature Geosciences, né, de geociências da Nature, ele falou numa palestra que eu tive a oportunidade de participar lá na Brown University, nos Estados Unidos, e aí ele disse o seguinte, 80% dos artigos que chegam para mim, eles são rejeitados diretamente. Só 20% que eles mandam para os revisores. Claro que a Nature é uma revista muito consolidada e ela deve receber muitos artigos. Talvez essa não seja a métrica de todas as revistas que estão por aí. Pelo menos da revista Espinhaço não chega a isso tudo não. Mas é algo a se pensar. A maior parte dos artigos, de uma forma geral, eles já são rejeitados diretamente, principalmente nas melhores revistas. Por quê? Porque geralmente o seu artigo apresenta problemas de estrutura, de escopo, ou então ele não tem o impacto que aquela revista está acostumada, né, deseja. Então isso pode acontecer. Nesse caso, geralmente existe um parecer curtinho do próprio editor. Ele costuma te dar uma pista do porquê que o seu artigo foi rejeitado diretamente. Se isso acontecer, aproveite aquela pista. Peça opinião para colegas, já que você não teve bons pareceres para te ajudar,
Entre em contato com o professor, peça opinião para colegas. Se você já é professor ou você manda para outros professores ou outros pesquisadores do seu time para poder te dar uma pista do porquê que aquilo foi rejeitado diretamente. Tente pensar se você tem mérito acadêmico, se ele está bem estruturado, esse tipo de coisa. Vale a pena você refletir e buscar ajuda para poder entender do porquê que o seu artigo foi rejeitado diretamente. De repente, a própria revista não era mais adequada. E isso geralmente o editor fala, olha, esse artigo não é adequado para essa revista, é melhor você submeter para um outro tipo de revista. Então, dá uma pensada nisso. Na segunda situação, em que o artigo ele é rejeitado diretamente, mas que você tem pareceres, já é uma coisa muito melhor, não é? Porque significa que seu artigo já foi capaz de passar daquela primeira peneirada, ele tem algum mérito, a ponto do editor mandar para alguns pareceristas e você tem um retorno. Então, mesmo que os pareceristas não gostaram do seu artigo, esse retorno ele pode ser muito valioso, então aproveite. Já aconteceu de eu ter artigo rejeitado com parecer e os dois pareceres eram assim, muito ruins. Eu fiquei assim, sem entender por que o meu artigo tinha sido rejeitado. Aí, nesse caso, a minha estratégia foi mudar de revista mesmo, porque eu considerava o artigo bom, assim, dentro das limitações que o próprio artigo tinha, mas eu não tive ali um retorno suficiente. Mas geralmente, dos dois pareceres, costuma de pelo menos ser um parecer muito bom. Aí vale a pena você aproveitar aquele parecer e fazer tudo bonitinho. Agora eu vou responder uma pergunta do nosso telespectador, Wendel Lima, que escreveu aqui no canal. Se o meu artigo foi rejeitado diretamente e foi rejeitado com parecer, eu posso submetê-lo novamente para a mesma revista? Olha, pode sim, eu já fiz isso e já funcionou. Se você tem um artigo que foi rejeitado com parecer, e você acha que com aqueles pareceres você pode melhorar substancialmente o seu artigo a ponto dele ser aprovado, vale a pena você mandar. E aí você vai fazer uma profunda revisão no seu texto, porque se ele foi rejeitado, provavelmente ele precisa de uma profunda revisão, e eu fiz isso nessa situação. E também escrever uma carta para os pareceristas agradecendo aqueles pareceres e indicando ponto por ponto que foi modificado no seu artigo, para que eles tenham segurança. Olha, dentro do que vocês pediram, isso que você pediu está atendido na página tal, parágrafo tal. Resolvi fazer isso, isso e isso, e conforme sua sugestão, que foi muito bem-vinda, eu fiz isso. Se você adotar essa estratégia de revisão profunda com uma carta agradecendo e mostrando como que você levou em consideração cada ponto que eles apontaram, você tem uma grande chance do seu trabalho ser publicado, mesmo ele tendo sido rejeitado com esses pareceres. Agora, se o seu artigo foi rejeitado, mas pode ser aceito mediante a modificações mais simples, esse é o melhor dos mundos. E aí, eu indico que você, de fato, faça um esforço para levar em consideração o que os pareceristas pediram. É muito comum as pessoas se empolgarem com essa situação e não fazem exatamente o que os pareceres pedem. Eles até acham que dão uma melhoradinha no artigo, mas não ficou aquela coisa. Se você tiver alguma dúvida de que você está ou não está levando em consideração tudo aquilo com qualidade, é melhor também buscar uma ajuda, uma segunda opinião, para você não queimar cartucho e enviar novamente um artigo que está à beira de ser publicado e ele voltar para você de novo. Então, e isso é muito comum também. Eu já tive situações que eu era segundo autor de artigo e o primeiro autor, ele fez lá as modificações, eu dei uma olhada muito rápida e como eu não era o primeiro autor, deixei por conta do primeiro autor mesmo, e ele voltou de novo. E aí eu tive que sentar com esse primeiro autor e a gente discutiu melhor, eu dei uma contribuição maior e aí sim, na terceira vez o artigo ele passou. Mas eu não precisava ter passado por isso se eu tivesse tido mais atenção naquele momento junto com o primeiro autor. É muito difícil você ter um artigo aceito de primeira. A maior parte dos artigos que vocês veem publicados nas revistas, eles tiveram algum tipo de solicitação por parte dos revisores. Então, a rejeição ela é de 99,9%. Depende o jeito e a forma que ele foi rejeitado. Então, esse tipo de rejeição
de você poder ter essa chance, ela é a mais comum para aqueles artigos que foram publicados. Então vale a pena você aproveitar esses insights dos revisores para de fato melhorar o seu artigo e com certeza isso vai aumentar o impacto do seu artigo, vai aumentar o número de citações que ele vai ter, porque ele vai ficar melhor, né? Isso é bom para a revista, é bom para o autor, é bom para todo mundo. E mesmo nessa situação, você deve sim escrever uma carta de agradecimento pelas ideias valiosas dos revisores e indicar direitinho aonde que estão e como que você levou em consideração tudo aquilo, ponto a ponto, que os revisores colocaram. Isso aumenta muito as chances do seu artigo ser aprovado. Primeiro, pela organização, pelo cuidado. Os revisores eles vão se sentir prestigiados com uma carta educada e com um senso de organização do autor, mostrando item por item. E mostra também para o editor que aquele autor ele está mesmo a fim de publicar, ele está disposto a fazer as modificações, ele está com boa vontade e acaba que o editor tem mais boa vontade também numa situação dessas. Então, jovem, quando você tiver um artigo rejeitado, primeira coisa, não se desespere. Segunda coisa, entenda, reflita sobre por que aquele artigo foi rejeitado. Terceira coisa, dependendo da forma como aquele artigo foi rejeitado, tome a melhor decisão. Tudo bem? Espero que esse vídeo traga muito boa sorte. Gostaria que vocês contassem a experiência de vocês aqui no canal, deixassem perguntas, para a gente ir dialogando aqui, porque eu vou fazer questão de responder. Tranquilo? Um abraço a todos!